Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Nessa videoaula falaremos sobre o capítulo 16. Trabalho, Política e Sociedade. Nessa videoaula, iremos estabelecer uma relação entre trabalho e política, como também entre trabalho e sociedade, por meio de conceitos básicos relacionados a estes conteúdos, como riqueza e propriedade privada. Além disso, apresentaremos também diferentes propostas político-econômicas diante da questão da distribuição da riqueza. O conceito geral de riqueza implica a ideia de posse de bens que vão além do necessário para a subsistência, como também a ideia de acúmulo. No entanto, além do imprescindível ou básico para viver, o ser humano tem outros desejos. O conjunto desses desejos, bem como de outros aspectos da vida, conduz à construção da civilização ou cultura. Rousseau entende que o início da civilização teria sido um acidente de percurso, de modo que ela não seria natural. Esse acidente possui um nome, chama-se propriedade privada. Em suas palavras, o verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer, "Isso é meu", e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo. De um modo geral, a propriedade privada produziu efeitos positivos e negativos. Dentre os positivos, podemos citar o desenvolvimento da independência, da responsabilidade e da previdência. Dentre os efeitos negativos, destaca-se o aumento da desigualdade, cobiça, inveja, conflitos, etc. A teoria de Rousseau, apesar de coerente, não é capaz de negar o fato de que a propriedade privada existe. A questão na qual devemos nos debruçar, portanto, é outra. Como equilibrar a questão da riqueza com a necessária solidariedade para a vida social? A primeira resposta vem da posição liberal. Segundo esta posição, a propriedade privada faz parte da sociedade e, consequentemente, da economia. Qual é o seu objetivo? A resposta está na produtividade além do necessário, isto é, a produção de excedentes. Este processo que caracteriza a economia liberal ganhou força no início do século XVIII com a Revolução Industrial, dando início ao modo de produção capitalista. Para os liberais, o capitalismo parte da ideia de que o interesse de cada pessoa a leva a buscar coisas para o seu próprio proveito, gerando assim um enriquecimento geral. O filósofo e economista inglês Adam Smith, um dos maiores representantes do liberalismo, entende que o capitalismo não é um sistema perfeito. No entanto, nenhuma outra forma de sistema econômico é capaz de superá-lo. Segundo ele, a busca pela satisfação pessoal, mesmo sendo egoísta, acaba por gerar uma produção que uma parte cada vez maior da sociedade, em comparação com sociedades anteriores, é capaz de desfrutar. Por este motivo, Smith irá defender que a liberdade na economia é fundamental, uma vez que a prosperidade geral só é possível se todos são livres, para que possam buscar por ela. Smith destaca que tal sistema não é capaz de proporcionar a todos a mesma quantidade de riqueza. No entanto, ele é o que mais se aproxima de fazer com que o máximo possível de pessoas possa desfrutar possibilidades de produzir sua própria riqueza. Por fim, destacamos que Smith defende que, na era liberal, o Estado não pode interferir na produtividade. Para ele, essa deve ser realizada pelas pessoas. A posição socialista comunista. Segundo Marx e Engels, o excedente de produção, muito comum no capitalismo liberal, consiste na origem da desigualdade entre os homens. Mas por quê? Porque, segundo Marx, um grupo passa a se apropriar e a comercializar esse excedente e a se colocar acima dos outros. Em decorrência disso, há um acúmulo cada vez maior de riquezas nas mãos de alguns, em detrimento de outros, provocando uma diferença de classes sociais. Diante desse cenário, qual é a proposta marxista? Diante desse cenário, Karl Marx e Engels propõem a destruição total do capitalismo por meio da revolução e guerra civil.
Com o fim do capitalismo e, em consequência, do Estado, destruiria-se também as classes sociais, que, como vimos, colaboram com a desigualdade social. O fim das classes sociais e da propriedade privada dos meios de produção levariam ao comunismo. Consequentemente, com o fim da propriedade privada, eliminaria-se a desigualdade social, cabendo ao Estado produzir as riquezas e distribuí-las igualmente. A busca por uma terceira via. A terceira via reside na busca pelo equilíbrio entre garantias sociais e impostos sobre a economia. No entanto, muitos impostos acabariam por diminuir a produtividade, gerando desemprego. Já poucos impostos não permitiriam a criação de diversos programas sociais. Como forma de resolver este impasse, duas tendências se apresentam, uma mais liberal e outra estatista. A tendência liberal dirá que é preciso ter mais liberdade econômica para garantir a produtividade e o emprego. Segundo essa tendência, o Estado deve existir, porém, limitado a áreas como saúde, segurança e educação. Já uma tendência mais estatista dirá que o Estado deve ser um agente de justiça social, promovendo-a nas áreas em que isto for possível. Dúvidas? Anote em seu caderno ou deixe aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.